Com imagens do Roberto Aguiar, estamos começando mais um programa .net aqui no Box 21, na Carlos von Coser, número 304, Vida de Bar dos dois lados do balcão. Box 21, que é do meu amigo Fernando Soares Brandão. O Bob está tranquilo, porque está aqui do meu lado o Dr. Eduardo Saad, que é cirurgião cardiovascular, e nós vamos falar sobre o coração das pessoas, de como tratar ele melhor, né? E como fazer, doutor, já começando, notícias que saem em todo o mundo, que nos próximos anos, aí até 2050, vai ser normal as pessoas viverem mais de 100 anos, como média. Aqui no Brasil, em especial na região sul do Brasil, já estamos aí com mais de 80, né? Por aí, né? É o nosso número de longevidade, homens e mulheres, sempre nós vivemos um pouco mais do que o norte e nordeste do Brasil. Por questão de qualidade de vida, alimentação e outras questões. Mas o que fazer para tratar melhor essa nossa máquina que todos nós temos e precisamos dela, porque não adianta, sem ela e sem o cérebro funcionando, não teremos qualidade de vida. Eu acho muito importante essa colocação inicial da inversão que nós temos no país, principalmente já constatada aqui no estado do Rio Grande do Sul, dessa pirâmide da faixa etária. Antigamente nós tínhamos uma verdadeira pirâmide mesmo. No topo da pirâmide eram as pessoas com mais idade, acima de 60 anos de idade. E na base da pirâmide a juventude. Hoje nós temos aqui no Rio Grande do Sul praticamente uma inversão, um retângulo com tendência à inversão. Então as pessoas estão... Exatamente. Então as pessoas hoje elas estão vivendo cada vez mais e com o aumento da expectativa de vida surgem de uma maneira mais acentuada as doenças degenerativas. E entre as doenças degenerativas nós incluímos as doenças cardíacas e as doenças da aorta, né? São doenças basicamente associadas ao envelhecimento. É evidente que essas doenças também podem ocorrer em uma idade mais jovem, né? Mas basicamente são doenças de pessoas mais idosas. E a gente tem cada vez mais se confrontado com pacientes mais idosos, acima de 90 anos de idade, 100 anos de idade, com doenças cardiovasculares. Se nós pegarmos hoje no mundo ocidental e aqui no Brasil, não é diferente das estatísticas da Europa e dos Estados Unidos, em torno de 35% das mortes se dão por doenças cardiovasculares. E na sequência nós temos o câncer como a segunda causa de morte, considerando todas as faixas de idade da população. Então a doença cardiovascular nós devemos começar na realidade com a prevenção, que tu frequentemente chama a atenção. A gente precisa cada vez que tem oportunidade de se comunicar com a população, chamar a atenção para a importância da prevenção. E quando é que começa a prevenção? Na infância e na adolescência. A doença cardiovascular se manifesta mais adiante, seja um acidente vascular cerebral, um infarto do miocárdio, uma obstrução na perna, um aneurisma da aorta, vai se manifestar depois dos 40, 50, 60 anos. Mas a doença ela começa quando a pessoa é jovem. Então existem várias décadas de desenvolvimento da doença, por exemplo, da obstrução de uma artéria do coração, da obstrução de uma carótida, que a pessoa não sente absolutamente nada até que os sintomas comecem a aparecer. E, em geral, esses sintomas, e a doença ela não é localizada num ponto. Quando existe uma doença de carótida, ela tende também a ocorrer no coração, tende a ocorrer em membros inferiores, os aneurismas estão mais associados também com doença aterosclerótica. Então, a primeira coisa que a gente podia aconselhar, se é que se pode dar um conselho, ou pelo menos sugerir, é que desde a idade bem tenra, os pais procurem incorporar nas crianças, nos seus filhos, hábitos saudáveis e simples, como, por exemplo, praticar exercício físico, ter uma alimentação saudável, né, comer de tudo, não impedir de comer coisas que as crianças gostam, sorvete e tal, mas incluir uma dieta balanceada, ou seja, imprimir como hábito de vida situações saudáveis que depois a pessoa vai levar
para a sua vida adulta. Essa é a primeira parte da prevenção cardiovascular, que começa o mais cedo possível. Frutas, verduras, legumes, peixes com ômega 3, né? Tem tantos aí, outros alimentos que tem aí. Não vai proibir de comer o sorvete ou aquele sanduichinho que gosta aí lá no Mac, né? Tá, ok, vai lá uma vez, mas tenha. Eu tô com 2 netos pequenininhos, que é a minha filha e o meu genro, claro, ela não podia fazer sozinho, né? Precisa do genro, né? É o Pedro e o João, que grande felicidade na minha vida, e já tem uma alimentação saudável. E o mais interessante, no colégio, na escola, as professoras já forçam um hábito mais sadio na merenda e outras coisas, né? Porque a doença cardiovascular, ela tem uma base genética muito forte, né? A gente herda, nós não temos ainda hoje como identificar qual é o gene específico que causa determinada doença, mas a gente sabe que a hereditariedade é muito forte, tanto na doença cardíaca quanto no aneurisma da aorta. E esse é um fator que, por enquanto, nós não temos como modificá-lo, né? Porque isso vem nos nossos genes, nós ainda não temos condição de pegar o gene, modificar, isolar e colocar de novo no paciente. No futuro, provavelmente, nós vamos ter. Então, o que a gente pode fazer? Nós podemos modificar aquilo que nós chamamos de fatores de risco que são modificáveis, né? Então, o estilo de vida, exercício físico, a alimentação. Se eventualmente tiver alguma doença como pressão alta, tratar a pressão alta, diabetes, tratar o diabetes, evitar o fumo, né? Então as doenças, elas são cardiovasculares em média 7 a 8 vezes mais frequentes naquelas pessoas que fumam, e quem fuma e tem tendência genética, isso é mais frequente ainda. Então essas são basicamente as áreas que a gente pretende alertar a população. Nós temos 2 linhas, além de todo o tratamento que nós temos disponíveis hoje para as doenças cardiovasculares e doenças da aorta. O tratamento evoluiu muito, né? A gente tem tratamentos menos invasivos para tratar as doenças, mas nós devemos fazer campanhas, tanto para os médicos quanto para a população, para esclarecer da importância do diagnóstico precoce. Primeira coisa é evitar a doença. Mas mesmo com mais esforço que se faz para evitar as doenças, elas ocorrem. Então nós temos que fazer campanhas para detecção precoce e desmistificar essas doenças. Então essa é uma das nossas funções, tanto para o meio médico, que não é da área cardiovascular, quanto para a população em geral. Doutor, quando nós éramos jovens, nós somos mais ou menos contemporâneos, uma pessoa que morria com 50 anos, a gente dizia, pô, viveu bastante, né? 55, pô, esse vovô aí morreu bem, viveu bastante. Mas daí a gente começou a ver um pulo, e essas pessoas que morriam, na sua grande maioria de causa natural, eram problemas cardíacos. Era o coração, o motorzinho esse aqui que parava de funcionar por algum motivo, ou explodia por algum motivo. O que mudou na tecnologia de, sem medo de errar, de 30, 40 anos atrás, que deu esse salto na longevidade de homens e mulheres que passaram aqui para nós? Nesse período de 30, 40 anos, nós pulamos 30, 40 anos de longevidade. E o que tem de tecnologia? E como detectar se existe algum exame, alguma coisa que possa fazer precocemente? Porque eu tenho visto uma coisa que me preocupa, é muito jovem, eu digo jovem mesmo, entre 20 e 30 anos, com problema de pressão, hipertenso. Faz favor, tem alguma coisa errada. O jovem hipertenso, por quê? E a gente um pouquinho mais antigo já controlando isso aí? Eu acho que basicamente a gente pode colocar 3 fatores que foram modificados. A identificação clara dos fatores de risco, né, e o tratamento precoce, tentar esclarecer o paciente da importância de controlar os fatores de risco. O segundo fator foram a evolução dos métodos diagnósticos, principalmente em relação a métodos de imagem. Hoje nós temos métodos de imagem que nós podemos, por exemplo, detectar um aneurisma da aorta abdominal quando ele tem 2,5, 3 centímetros de diâmetro. Nós podemos detectar a doença das artérias coronárias quando existem placas pequenas e a partir daí tentar reverter ou prevenir
E dá para tratar até com medicação? Isso, exatamente. Por um aneurisma pequeno, nós tratamos só com medicação. Nós tratamos a pressão, fazemos exames de imagem seriado. Uma doença cardíaca, nós controlamos o colesterol, mudamos o hábito de vida do paciente, tratamos a hipertensão, o diabetes, o paciente tem que parar de fumar. Então, essas coisas numa fase inicial do diagnóstico, que foram só possíveis com o desenvolvimento de métodos de imagem. Hoje nós temos tomografia que se vê praticamente todas as artérias do corpo com detalhes, né, espessura da placa, tipo de placa. E aí nós podemos fazer uma prevenção. E a outra coisa que modificou também foram os procedimentos, né? Tanto o tratamento clínico evoluiu bastante, com remédios, quanto o tratamento de intervenção. Por exemplo, se nós pegarmos na área de aorta, acho que a gente pode falar um pouquinho mais sobre a aorta. A aorta é a principal artéria do organismo, né? A aorta começa no coração, desce pelo lado esquerdo do tórax, termina mais ou menos na barriga, na altura do umbigo. Então, essa principal artéria, que está sujeita à maior pressão no organismo, ela pode ser acometida de uma série de doenças, mas a mais grave, a mais que a gente tem que se preocupar mais é o aneurisma. O aneurisma é uma dilatação por enfraquecimento da parede dessa artéria. Antigamente, o aneurisma não era detectado, né? E até 1950 não havia tratamento adequado para o aneurisma da aorta. Simplesmente se fazia raio-x, podia identificar algum cálcio. O Albert Einstein morreu de aneurisma da aorta depois de terem tentado fazer alguns procedimentos na época que hoje não são mais utilizados. Então, nos últimos 50, 60 anos, houve uma verdadeira revolução na cirurgia cardiovascular. A primeira cirurgia cardíaca com circulação extracorpórea, parando o coração, foi feita em 1953, ou seja, 60 anos atrás. Em 1967, um cirurgião sul-africano o Barnard trocava o coração, pegou o coração de uma pessoa e colocou na outra. E hoje em dia nós temos uma evolução fantástica e cada vez mais as técnicas estão menos invasivas, com menor mortalidade e com recuperação mais rápida. Então eu colocaria basicamente essas três evoluções, no entendimento dos fatores de risco na questão da prevenção, que é o mais importante, os métodos diagnósticos para detectar as doenças precocemente e esses mesmos métodos diagnósticos nos permitindo tratar as doenças mesmo em pessoas mais idosas, de maneira cada vez menos invasiva e com maior segurança. E mais outra questão que evoluiu muito também é o uso de marca-passo, né? Muitas pessoas morriam há 50, 60 anos atrás, primeiro não sabiam o que tinham, como tu mesmo mencionaste. Infarto, ninguém fazia diagnóstico. Aneurisma da aorta, pouco se fazia o diagnóstico. Nem sabia, teve um sangramento, uma coisa, o que houve? Uma hemorragia interna. Quando se detectava, porque a maior parte dos casos eram morte súbita, né? E o marca-passo realmente foi uma revolução. Hoje, umas pessoas com frequência cardíaca baixa colocam o marca-passo e tem uma perspectiva de vida igual ao do paciente da mesma faixa etária. E resolve mesmo, né? Aqui, gente, quem acha que isso aí é só para rico, não, o SUS atende, tem marca-passo, né? Esses procedimentos de alta complexidade cardiovascular, praticamente todos eles são disponibilizados para pacientes do Sistema Único de Saúde em hospitais de referência. Então, praticamente hoje nós podemos oferecer a mesma tecnologia para pacientes privados de convênios e pacientes que têm o Sistema Único de Saúde. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Esse é o Ponto.net. Venha conhecer o Box 21, um ambiente aconchegante onde o melhor da gastronomia espera por você. Saboreie o delicioso filé à parmegiana e o sanduíche aberto Box 21. Conheça a bacalhoada, uma das tantas atrações do Box 21. Filés, peixes, vinhos, petiscos e, é claro, um chopp bem gelado. E tem sobremesas caseiras também. A melhor opção para o seu happy hour. Traga seus amigos, venha com sua família. Box 21, Rua Carlos von Koselitz 304 em Porto Alegre. Reservas pelo telefone 51 33 25 51 21. Estamos de volta aqui com o programa.net, conversando com o Dr. Eduardo Saad, que é cirurgião cardiovascular. Estamos aqui no Box 21, onde procuramos ter uma vida saudável, eu e o Bob Aguiar, né? Só coisas light. Eu, na aguinha mineral, coisa e tal. O Bob também, ele toma uma água mais forte, né? A dele é aquela vermelhinha lá com gás.
mas está lá. Mas é isso aí que a gente tem que cuidar. Pode de vez em quando variar, não tem problema, pode comer uma batatinha frita de vez em quando, pode comer uma fritura de vez em quando, o mundo não acabou, gente. Mas tenta ter uma média de vida mais saudável. E mais uma coisa que eu chamo a atenção, né? Todos sabem que eu sou diabético, eu não nego isso para ninguém. Gente, não acabou o mundo. O mundo existe. Só que as pessoas têm que ter cuidado. Quem é diabético se cuida mais. Se talvez por eu ser diabético, eu acabei cuidando melhor do meu coração, melhor da minha alimentação, de tudo isso, né? Eu sempre digo que as mulheres, doutor Eduardo, já desde pequenas, são treinadas, informadas que elas têm que ir no médico uma vez por ano, vão lá no seu médico, ver todas as suas questões, cuidam muito do câncer de mama, né? Coisa que passou de mãe para filha. Já o homem não. Né? O homem, quando deu câncer de próstata, já está com câncer, e daí podia ter visto isso com exame de sangue, né, doutor? Não vamos entrar nesse caso, que não é a sua especialidade, mas com exame de sangue, gente. Quem não acha que é um desconforto fazer um exame, gente, vamos cuidar da saúde. O doutor Saad já falou outra vez, tem até vídeos no seu site, informações ali no site que o Roberto Aguiar está botando aí do Dr. Saad, das intervenções do que fazer para tratar do aneurisma da aorta, né? Eu, grosseiramente falando, é uma mangueira. Vamos pegar uma mangueira aqui e ela gastou por dentro, gente, e vai virando um balãozinho em algum lugar, vai crescendo naquele ponto ali. Isso a gente não vê, a gente não enxerga que isso está acontecendo, não é isso, doutor? Só que hoje dá para ver e dá para tratar e não ter problemas no futuro. O aneurisma da aorta, como nós já mencionamos, na realidade, tu bem falasse, o sistema vascular é um sistema hidráulico, né, um encanamento. Então o sangue passa por dentro dos vasos sanguíneos e em determinados locais da parede da artéria, e a aorta é uma das que mais frequentemente ocorre isso, pode haver esse enfraquecimento da parede, a parede fica mais fina e ela vai dilatando. Se nós não identificarmos essa dilatação no estágio precoce, a tendência é cada vez dilatar mais. É como se fosse um balão de festa de aniversário. A gente vai soprando, soprando. Mais fininho. Exatamente. Capa, né? Quanto maior o balão, mais fina a parede, mais chance dele estourar. Então, assim, hoje em dia, como é que a gente identifica e trata um aneurisma da aorta? Como tu bem mencionaste, que a mulher é muito mais disciplinada que o homem, ela vai na ginecologista, acaba fazendo exame, faz exame de mama, faz ecografia abdominal para ver útero, para ver ovário. Então as mulheres acabam descobrindo mais precocemente o aneurisma da aorta. Porque o aneurisma da aorta, ele cresce de uma maneira silenciosa. A pessoa está com o problema, mas não sabe que está. Então, se não fizer uma avaliação, assim como faz uma avaliação do coração, uma avaliação da aorta, não vai descobrir que tem um aneurisma e, eventualmente, esse aneurisma vai crescer até um ponto que vai romper, e aí o tratamento é bem complicado. Doutor, lhe interrompendo, e quem diz que quem procura acha, é melhor achar antes, enquanto tem tratamento, do que achar tarde demais, né? Exatamente. Nessa área do aneurisma da aorta, talvez o diagnóstico precoce seja um dos diagnósticos na medicina onde nós podemos alterar de maneira mais significativa a história natural da doença. Vou dar um exemplo. Por exemplo, qualquer um de nós, vamos dizer que nós nunca tenhamos feito um exame da aorta, uma avaliação com o cirurgião cardiovascular, uma ecografia da aorta para ver o tamanho que ela está. Se o aneurisma crescer e a gente não se der conta e ele romper, metade dos pacientes em que o aneurisma rompeu morrem em casa ou onde eles estão. Só metade chegam no hospital. Desses que chegam no hospital, mesmo com toda a tecnologia que nós temos hoje, só 40% a 50% sobrevivem depois que o aneurisma rompeu. Porque rompeu, teve um sangramento interno, o paciente ficou numa situação muito ruim, chegou em choque no hospital. Então, mesmo com tratamento adequado, a expectativa é ruim. Agora vamos... 25% então dos que tiverem um problema em casa, aquele que não quer procurar, que não quer achar, só 25% vai ver. 75%, quer dizer, 3 em cada 4 morrem. Exatamente. Então, 1/4 só sobrevive, 3/4 morrem se deixar romper. Vamos agora para o outro cenário, que é do diagnóstico. O que procura? A gente procura, acha, e vamos dizer que felizmente achou. Claro que ninguém quer ter nada, mas não é o exame que causa a doença, o exame simplesmente detecta a doença. Então, se nós detectarmos precocemente o aneurisma, existe grande chance desse aneurisma ser pequeno, ser menor que 4 centímetros de diâmetro, o que importa é o diâmetro dele, e a gente simplesmente optar por um tratamento clínico.
tratar a pressão, quem fuma deixar de fumar, usar alguns medicamentos que hoje nós temos disponíveis e acompanhar esse aneurisma de 6 em 6 meses através de uma ecografia. Se eventualmente esse aneurisma for grande ou estiver dando sintoma e nós tratarmos esse aneurisma, e hoje nós temos 2 formas de tratamento, além da cirurgia convencional, hoje nós temos utilizado cada vez mais técnicas minimamente invasivas. E essas técnicas a gente coloca a prótese através da virilha por dentro da artéria. Então nós vamos guiando os catéteres e as guias com um sistema de raio-x, de radioscopia, numa sala específica para isso, e colocamos a prótese em um procedimento extremamente confortável para o paciente. Às vezes nem anestesia geral precisa, o tempo de internação é reduzido para em torno de 2 a 3 dias, e nesses casos a chance de sucesso é em torno de 99%. Então, se nós pegarmos uma pessoa que foi lá, pesquisou, achou um aneurisma, e esse aneurisma precisa ser tratado, e nós fizermos isso que nós chamamos de cirurgia endovascular no paciente, ele tem 99% de chance de ficar bom, e tem 1% de risco. Em compensação, se ele não fizer nada e não procurar e o aneurisma romper, ele tem 75% de chance de morrer dessa doença. Então, gente, procure. Quem procurar, doutor? Aonde? Bom, aí vem o que a gente chama de grupos de risco e população de risco. Assim como as mulheres fazem avaliação com o seu ginecologista, todo homem deve fazer também avaliação de próstata, avaliação cardíaca e avaliação da aorta. Nós sugerimos o seguinte: todo mundo a partir dos 40 anos de idade, na medida que faz a sua avaliação cardiológica, deve fazer também uma ecografia do abdômen, para visualizar a aorta. Se a aorta estiver normal, tranquilo, ele vai repetir esse exame daqui a 5 anos. Se a aorta estiver aumentada, ele vai repetir esse exame a critério do médico entre 6 meses e 1 ano. Aqueles pacientes que têm história familiar, ou seja, tiveram pai, mãe ou irmãos com o aneurisma, que são fumantes e que têm fatores de risco, como por exemplo diabetes e hipertensão, nós aconselhamos um pouco antes, a partir dos 35 anos de idade. Então, na mesma medida em que faz uma avaliação cardiovascular, um eletrodesforço, vai também fazer uma ecografia, que é um exame que não tem radiação, não tem contraste, é um exame de baixo custo, confortável, o paciente não vai ter dano nenhum e vai saber se tem ou se não tem determinada doença. Então, mais ou menos, nós sugerimos que a avaliação seja similar à avaliação da doença cardíaca. Bom, gente, resumindo a história, você, 35 anos, começa a se preocupar. A mulher já é criança, ela vai na criança, no médico, e o homem está reclamando que aos 35 anos é recomendável que comece aí nisso. E cuide, olha aqui, gente, diabetes é uma coisa séria. Eu até discuto um pouquinho, doutor Eduardo, a questão das estatísticas, né, de que tem 6% dos homens e 7% das mulheres com diabetes. Não, é que tem 7% das mulheres porque elas vão no médico. Tá? Porque deve ser muito mais homem que tem diabetes, porque o homem, vamos assumir, nós somos relaxados mesmo, né, no cuidado da saúde. Nós exageramos na gordura, exageramos no açúcar, exageramos nas massas, em tudo aquilo que a gente pode comer tranquilo toda a vida. E mais, essa juventude fast food é uma juventude que pegou e acelerou a diabetes do tipo 2, que é a diabetes adquirida, né, por hábitos alimentares. É correto isso, né? É perfeitamente correto. E hoje em dia nós vemos uma verdadeira epidemia de obesidade. Nos Estados Unidos chega a 60% das pessoas estão acima do peso. Aqui no Brasil não é diferente disso. Então a obesidade, o mau hábito que leva ao excesso de peso, leva ao que a gente chama de síndrome metabólica. Então a pessoa começa a ter pressão alta, começa a ter colesterol alto, começa a ter glicemia alta, diabetes do tipo 2 adquirido. Isso pode ser exclusivamente pelo excesso de peso. Então a primeira coisa que tem que fazer é perder peso. Isso às vezes sozinho é suficiente para resolver o problema, inclusive do diabetes. Se não for, evidentemente, tem outras medidas, além da dieta, com medicamentos que também se pode resolver. Mas a obesidade hoje, principalmente pelos maus hábitos alimentares, é uma epidemia e está causando problema. E todas as doenças cardiovasculares que nós estamos conversando, angina, infarto, obstrução de carótide, membros inferiores, aneurismas da aorta, todas essas doenças são muito mais frequentes num cenário do paciente hipertenso, do paciente diabético, do paciente obeso, do paciente fumante, do que na população que não tem esses fatores de risco.
Doutor, perguntar de novo. Então, lá pelos 35 anos já começa aí o médico. E aonde ir? Existem alguns lugares gratuitos que se tem um trabalho especializado nessa área aqui em Porto Alegre, região? Existem centros especializados, e aqui nós criamos em Porto Alegre o Centro da Horta desde 2009, onde nós temos no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, oferecendo para pacientes do Sistema Único de Saúde, no Hospital Mãe de Deus, para pacientes de convênio e particulares, agora também na unidade Mãe de Deus do Hospital Universitário de Canoas, nós estamos montando um serviço também para atendimento de pacientes SUS. Né? Mas essa avaliação ela pode ser feita em qualquer lugar. Primeiro, o importante é uma avaliação médica. Então o paciente deve cobrar do seu médico uma avaliação da aorta, porque às vezes o médico se preocupa um pouco mais do ponto de vista cardíaco e esquece do resto. Então não custa o paciente com uma história familiar, com 35, 40 anos de idade, lembrar o médico, eu nunca fiz uma ecografia de abdômen. Então esses exames podem ser solicitados. São baratos? São exames baratos, de baixo custo, não envolve contratos, não envolve radiação, não envolve risco para o paciente. São exames disponíveis, em qualquer local hoje tem um aparelho de ecografia e simplesmente vai lá em 5 minutos e olha e descarta ou não um aneurisma da aorta. Então, basicamente é uma questão de disciplina e de educação, tanto dos médicos quanto da população. Por isso que nós desenvolvemos essas campanhas de educação e essas campanhas de prevenção do aneurisma da aorta, que recentemente ocorreram, elas objetivam informar o paciente, primeiro, sobre a importância do diagnóstico, dele não ter medo de achar a doença, desmistificar a doença. Porque antigamente o aneurisma era considerado uma sentença de morte. Aneurisma cerebral, de aorta, vou morrer. Hoje não vai morrer nada. Vai resolver o problema se achar precoce. E se achar, 99% de chance de escapar ileso. Correto. E a segunda ideia, uma vez achou, existe possibilidade de tratamento. A maior chance que ele tem é tratar clinicamente se o aneurisma for pequeno. Se o aneurisma for grande, estiver dando sintoma, for perigoso, tiver uma avaliação de risco de ruptura maior, nós temos procedimentos minimamente invasivos, com recuperação rápida e risco extremamente baixo. Porque hoje também ninguém quer ficar fora da sua atividade de trabalho. Com esse tipo de correção endovascular do aneurisma, uma semana depois o paciente está com atividade normal. Então não tem por que temer, não tem por que colocar na cabeça que eu tenho medo de achar. Se achou é porque já tinha. Então é bom que ache a tempo de tratar e de curar. Gostei disso. Se achou é porque já tinha. Doutor Saad, recentemente foi realizado mais um encontro, um evento tratando dessa questão que envolve a aorta, o aneurisma de aorta. Porque nós normalmente discutimos muito em congressos médicos, avanços técnicos, nós temos à disposição dos pacientes todos os métodos mais sofisticados para tratamento do aneurisma da aorta, mas a população tem que saber disso, até para ter acesso. Então nós também idealizamos a partir de 2009, junto com o então deputado Ciro Simone, que hoje é o secretário da Saúde, um projeto de lei estabelecendo o Rio Grande do Sul como o primeiro estado no Brasil a ter uma campanha de prevenção e combate ao aneurisma da aorta. Então desde 2010, uma semana por ano, a última semana de outubro, nós utilizamos para informar a população, dar palestras informativas, distribuir folders sobre a importância da detecção precoce dessa doença. E eu tenho a satisfação de, desde 2010, coordenar essa semana, e a gente tem tido resultados muito gratificantes em relação à divulgação e à desmistificação da doença do aneurisma da aorta. Quem quiser maiores informações, prefeitos, colegas da área médica quiserem maiores informações, qual é o contato? Na realidade, as informações sobre a doença podem ser obtidas no site, nós fizemos um site para esclarecimento da própria população sobre a doença, que é o www.aneurismas.com.br. Então ali vai ter toda a explicação do que é o aneurisma, quais são os fatores de risco, tudo que nós conversamos aqui sobre o tipo de tratamento, as formas de tratamento, com ilustrações, com animações, com links para vídeos no YouTube. Então, nesse site eu acho que seria o local mais adequado para as pessoas buscarem informações adicionais. Bom, obrigado, Dr. Eduardo Saad, que é cirurgião cardiovascular. Este é o ponto.net.